Bom, muito bem, essa aula de introdução ao curso de oficina de modelagem e simulação computacional, versão 2016, primeiro semestre. Vou hoje falar basicamente essa primeira parte, né, sobre, em resumo, né, o que é o programa da disciplina, qual é a metodologia que vai ser utilizada para avaliação e para transmissão da informação para vocês, umas outras informações de bibliografia. A partir de depois disso, a gente começa com uma primeira aula, né, de acordo com o nosso programa, certo? Bom, o nosso programa é dividido mais ou menos dessa forma, né? A gente vai se guiar, a gente vai desenvolver soluções de problemas típicos de engenharia elétrica, né? Utilizando um tipo de aplicativo, né, que é o MATCAD, né? Existem outros aplicativos que podem ser utilizados, o MATLAB, né, e o Matemática, né? Eu, na realidade, tenho usado mais o Matemática porque eu migrei para o sistema OS X e MATCAD não tem para sistema OS X. Então, essa é a grande desvantagem do MATCAD, né? Mas, por outro lado, para ensinar, pra usar uma linguagem de programação, digamos assim, um aplicativo, né, que pudesse ser utilizado para eu poder ensinar alguma coisa, né, é mais fácil ensinar o MATCAD porque ele é muito simples, né, de se compreender, mas quem quiser, eventualmente, pode se guiar pelas coisas que a gente vai fazer nesse curso e implementar em outros ambientes. Mas o MATCAD é muito fácil de se aprender, né? Então é por isso que a gente está usando o MATCAD. A gente não vai trabalhar na versão mais recente, porque a versão mais recente de MATCAD perdeu algumas funcionalidades, uma delas que permitia usar, a gente observar efeitos dinâmicos, não existe mais nas últimas versões de MATCAD, e por isso eu nem uso essas versões mais recentes, mas uso a última versão que tinha os recursos de animações matemáticas, etc, né? Bom, então essa é mais ou menos o programa de disciplina. Nós temos, primeiro vamos dar um tutorial rapidinho sobre MATCAD, sobre os elementos básicos, e depois sobre como se faz programação, né? Como se fazem blocos de programa no MATCAD. E nós temos um conjunto de 4 grupos de aplicações, 1, 2, 3 e 4, que a gente dividiu dessa forma. A gente vai tentar dar todos eles, não sei se vamos conseguir, né? Bom, mas no tópico 1, que é os elementos básicos de MATCAD, existem vários tópicos, né? Esses tópicos vão ser todos estudados hoje, nessa aula de hoje, né? Introdução, elementos como é que é a interface gráfica, né? Caixa de ferramentas, regiões de texto, como são constantes, variáveis e funções, como se faz indexação, né? Como é que se define vetores e matrizes, como é que se faz traçado de gráficos em 2 dimensões, em 3 dimensões, e como se fazem animações em MATCAD, né? Você quer visualizar um efeito dinâmico, você pode fazer esse tipo de execução em MATCAD. Essa é a funcionalidade que infelizmente não existe mais nas versões mais recentes do MATCAD. Vou falar sobre, bom, tem teclas de atalho que eu não vou poder usar muito nessa aula, porque vou pela MATCAD remotamente. Eu vou estar dentro de um ambiente OS X e vou rodar um MATCAD num PC em outro local, né? E algumas teclas do meu Macintosh não vão funcionar. Eu vou ter que usar um teclado virtual, né? Mas existem teclas de atalho que podem ser vocês vão facilmente achar, se habituar. Uma vez que se habituem a usar o aplicativo, vocês vão identificar facilmente, né? E vamos falar sobre derivados de integração de produtos e como se faz entrada e saída de dados. Essa é a aula de hoje, né? Depois, na aula seguinte, a gente vai falar sobre programação em MATCAD, né? Os comandos que existem, né?
existem novos comandos que foram adicionados nas versões mais recentes, mas com isso aqui dá para fazer quase tudo que você quiser. Os comandos tradicionais de linguagem C e de outras linguagens, if, otherwise, for, while, break, continue, return, on error e assim por diante. Bom, e daí a gente vai para as aplicações, né? Para as aplicações, os grupos de aplicações que a gente desenvolveu, né? No tocante à representação tridimensional, a gente vai falar, por exemplo, um conjunto de cargas, distribuição de potencial, como é que a gente pode visualizar essas funções em 3 dimensões, né? Vamos falar sobre diferenças finitas de programação, um exemplo que vem também da teoria eletromagnética, traçado de linha de campo com o MATCAD. Né? Essencialmente vai resolver a equação diferencial no espaço bi e tridimensional. Vamos usar o mesmo raciocínio para fazer linhas de potenciais a partir de linhas de campo. Né? E vamos ver efeitos dinâmicos. Então isso com uma versão que não é a mais atual, mas com a versão que a gente vai trabalhar no curso. Né? Muito bem, então esse é o primeiro grupo de aplicações. Depois vem o segundo grupo, vai falar sobre série de Taylor, né? A gente vai ver como é que as funções podem ser aproximadas por série de Taylor, vai visualizar melhor como é que essa expansão série funciona para qualquer nível, né? Qualquer tipo de função, desde que você coloque o número suficiente de termos. Né? Então isso é interessante para você fazer solução numérica de problemas. Vamos falar sobre ortogonalidade de funções e aplicações, porque existem funções especiais que estão embutidas no MATCAD que a gente pode usar, né? Elas aparecem como soluções de equações diferenciais parciais em várias áreas da engenharia elétrica e da física. Vamos falar sobre a série Fourier. Né? A gente vai resolver a equação de Laplace em 2 dimensões fazendo expansões em série Fourier. Vamos mostrar como calcular as coisas. Vamos botar diferenças finitas para equações diferenciais parciais. Né? Vamos fazer a solução numérica da equação Laplace. E isso pode ser estendido para outras equações, como a equação de difusão, né? Equação da onda, equação de Schrödinger e assim por diante. A gente vai fazer um exemplo para um caso. Mais uma vez, sabendo se fazer esse exemplo, a gente vai poder prosseguir para outros exemplos. Né? Bom, e vamos falar sobre interpolação, né? Como implementar splines. Às vezes o MATCAD e outros aplicativos como Matemática MATLAB tem essas interpolações embutidas, mas às vezes é necessário você mesmo fazer sua implementação, então é bom de saber a teoria por trás disso aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso e vai fazer exemplos. Né? Vamos falar sobre regressão linear e não linear, né? E tentativamente sobre otimização. Né? Existem algumas técnicas de otimização de parâmetros que são importantes para a engenharia. Bom, então, no grupo 3 de aplicações, vamos falar sobre transformar de Fourier em uma dimensão e vamos ilustrar esse efeito com um problema de propagação de pulso em meios dispersivos, que é um problema importante, né, em telecomunicações. O que limita a taxa de transmissão de bits no sistema é a dispersão, né? Perdas de dispersão, mas dispersão é um aspecto importante. A gente vai ver o que a dispersão pode causar, né, na propagação de pulso. Então a gente vai fazer isso através de uma simulação que a gente vai desenvolver aqui. Tentativamente, vamos falar em transformadas discretas e FFT e processamento digital de sinais de áudio. Né? Esse último grupo eu não tenho certeza que a gente vai conseguir fazer, mas está aqui. Se tempo permitir, a gente vai fazer mais simulações, né? Vai ver como faz imagens, como é que faz processamento de imagens. Né? Aí envolve transformações em 2 dimensões, transformadas discretas. E tem um bocado de coisa que pode ser falado, mas aí eu não tenho certeza que a gente consiga fazer dentro desse curso. Né? Mas está aqui, porque à medida que que eu vou ministrando esse curso, eu vou incorporando novas simulações. Né? Bom, a metodologia básica do curso
o curso vai ser conduzido, né, com aulas e videoaulas expositivas. Às vezes, a aula é inteiramente por videoaula, ou às vezes tem uma aula presencial, dependendo do tópico. Mas na maioria dos casos são videoaulas, né, que nós teremos. Então vocês viram já o cronograma, devem ter visto, né? Ele sempre tem uma aula, uma atividade, né, por semana. E por isso que a gente chama de oficina, né? Porque cada aula é acompanhada de uma oficina. Uma oficina é um trabalho, é um desenvolvimento de uma solução de um problema, usando computação, usando o MATCAD, né, no caso. E toda semana tem um homework, né, vamos dizer assim, um trabalho, uma oficina para ser feito, né? Vamos ter também junto, em alguns casos, listas, né, de cálculo mesmo, matemático, que a gente vai precisar fazer. E provavelmente nós teremos o trabalho final, mas ainda não está certo, depende da quantidade de trabalho que vocês têm com essas coisas aqui. A gente vai avaliar, né? Um trabalho final pode ser algo interessante se alguém tiver um problema para resolver na sua tese, tentar implementar uma solução usando o conhecimento utilizado. Talvez seja interessante de fazer isso, né? De identificar problemas que sejam de interesse para o trabalho de cada um, né? E tentar achar uma solução usando, né, usando as ferramentas aprendidas no curso, né? Bom, outras informações nós temos aí alguns links importantes. Primeiro, a homepage do curso. Eu vou clicar aqui para a gente abrir. Eu acho que a gente vai conseguir abrir aqui, né? Aqui está, mas não é essa página, está indo para o lugar errado. Esse é um curso antigo, mas a página é essa aqui, né? Nós temos aí, vocês já viram, aqui está todo o programa do curso, né? As aulas vão ser colocadas aqui. Essa primeira aula vai entrar nessa janelinha aqui. Aqui vão aparecer as oficinas, né? E aqui tem as referências que eu vou falar aqui já, né? Então aqui tem um asterisco, esses temas serão ministrados tentativamente. Então, se tiver um asterisco aqui, vocês vão ver esses temas aqui, pode ser que a gente consiga dar, né? A gente vai fazer. Bom, o cronograma, vocês já devem ter visto, né? Observem que está faltando uma aula aqui. Começou da 2, né? Que é 1 até 32, na realidade. Começa em 1, tem um errozinho aqui. Mas aqui tem toda a metodologia, são 16 oficinas de acordo com as minhas estimativas, certo? E talvez no trabalho final, como eu falei, dependendo da como é que a gente evolua nos trabalhos, né? Bom, voltando aqui. Bom, nós temos também videoaulas que podem ser importantes, que estão no YouTube. As videoaulas desse curso vão aparecer nesse site. Vamos abrir aqui, né? Que é o canal da pós-graduação, né? Deve constar aqui vai constar aqui a última aula, digamos assim, do curso, né? No momento, o trailer que está aparecendo aqui é uma palestra que eu dei, né, sobre ressonância de plasma de superfície, né? Então, mas tem outros cursos aqui. Se vocês olharem nas playlists, tem vários cursos de pós-graduação aqui. Tem vários cursos de fundamento de ótica, né? O Gerador tinha lançado várias edições e assim por diante, né? Tem uma versão do curso de oficina de modelagem, a versão anterior. A gente está fazendo essa nova versão agora, né? Eventualmente a gente pode até usar uma ou outra videoaula dessa que já foi mencionada anteriormente, né? Muito bem. Bom, tem também, se for necessário, alguém quiser entender melhor algumas das coisas que a gente vai falar aqui, a gente vai ter um curso online, né, de eletromagnetismo que está hospedado nesse
nesse site do YouTube também, que no momento está sendo ofertado o curso Eletromag 2, eu tenho o curso completo, tem várias edições de cursos de eletromagnetismo, parte 1 e parte 2. Né? Parte 1, no caso, é a parte estática, a parte 2 é a parte dinâmica. Né? Então é mais uma referência para vocês. Né? Bom, tem aqui uma bibliografia, né? Essa primeira referência aqui, na verdade, é um texto que eu estou trabalhando, mas que ele está distribuído nas várias oficinas. Cada oficina tem um pedaço de texto, né? Que é um capítulo desse texto maior que ele está desenvolvendo. Né? Tem outra referência que pode ser importante, né? Que estão disponíveis, isso aqui está disponível online. Né? Tem um manual de referência de Mathcad, que está disponível online também, né? Está disponível também no aplicativo. E tem outras referências, né? Que podem ser importantes e, se necessário, vocês podem fazer uso dessas referências. Né? Muito bem, então, continuando com nossa aula, a gente agora vai falar sobre elementos básicos do Mathcad. Né? A essa altura vocês já receberam as instruções e já baixaram o Mathcad 15, a versão Trial. Aí a gente vai trabalhar juntos, então o objetivo é que vocês façam as coisas que a gente vai fazendo aqui, como está explicado nas instruções da primeira oficina. Então o que a gente vai falar? Vamos fazer a introduçãozinha, tá certo? Vamos falar sobre os elementos da interface que vocês estão vendo aqui. Né? A caixa de ferramentas, que é utilizada para a gente utilizar várias funções e cálculos. Como a gente faz manipulação de regiões, né, no ambiente Mathcad. Como a gente define constantes, variáveis e funções. Como é que se faz indexação. Como é que se define vetores e matrizes. Como é que se faz o traçado de gráficos, e como é que se faz animações em Mathcad. Né? E esse é um atributo que não existe nas versões recentes do aplicativo Mathcad. Ou seja, por isso que a gente vai ficar trabalhando na versão 15, embora algumas outras coisas que não requeram animação, a gente possa utilizar versões mais recentes do Mathcad. A parte da graduação elétrica tem 25 licenças, né? E algumas dessas licenças estão instaladas nas máquinas do laboratório de computação. Então, a gente vai fazer uso dessa licença. Muito bem. Vamos iniciar. Então, muito bem, essa é a versão 15, a versão do Mathcad atual é a Prime 3.0, né? Mas a gente vai trabalhar na versão 15 primordialmente. Né? A gente vai vamos dar uma olhadinha nos elementos básicos do Mathcad, principalmente os elementos da interface gráfica, que eu estou mostrando aqui em versão expandida. Isso é um recorte do que está aqui em cima, né? Que a gente talvez não dê para ver direito. Mas aqui tem aqueles itens de menu tradicionais que a gente conhece do sistema Windows, né? E tem aí outros subitens, né? Abrir documentos, salvar, imprimir, né? Procurar, etc, etc, etc. Todos já são bastante habituados. E tem também, né? Tem aí, bom, tem a ajuda, que é importante, né? De vez em quando a gente precisa disso. E tem essa barra aqui, que eu coloquei já no nosso sistema, que ela está aqui, no caso, né? Ela pode ficar solta aqui, né? Ela pode ser colocada aqui. Ela que tem os várias funções, né? Que são utilizadas para fazer cálculos e programação em Mathcad, né? Essa barra de ferramentas que aparece nesse menu Tools, ferramentas, né? Em visualizar barras de ferramentas, tem várias,
E uma delas é a de Math, matemática, que é essa que está aqui destacada. Se eu apagar ela, desaparece, né? Então eu estou mantendo ela visível para a gente vai fazer uso frequente dessa barra de ferramentas, né? Então, esse tipo de interface no versão Prime deve já estar diferente, né? Mas basicamente o espírito é o mesmo em relação à funcionalidade do aplicativo, né? Bom, isso aqui são visões expandidas de várias ferramentas, né? Isso aqui é a calculadora que está aqui, que tem várias coisas, né? Aqui tem esse gráfico, se você clicar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a calculadora, se eu clicar, eu abro ela aqui. Ela está aqui sendo mostrada em versão expandida, né? O gráfico, né? Barra de ferramentas de gráfico, que tem vários gráficos, né? Gráficos simples, gráficos polares, surface plot, scatter plot, contour plot, vários deles estão aqui, mostrados aqui, né? Entre outras funcionalidades, né? Isso aqui evaluation, né? Evaluation, a barra de ferramenta de evaluation, de cálculos. Então tem vários operadores, calcular numericamente, atribuir valor, tá certo? Que estão aqui aparecendo, né? Identidade. Isso aqui vai ser usado na medida que for necessitando de usando certas dessas coisas. Operadores booleanos que aparecem aqui nessa boolean toolbar aqui, barra de ferramenta booleana, que é essa aqui, aumentada aqui para a gente ver melhor, né, para operações lógicas. E aqui esse símbolo aqui é o de programação, que é esse símbolo aqui, que aparece aqui as várias linhas de comando que são utilizadas em blocos de programa que a gente vai fazer durante o curso. Então, a gente vai criar bloco de programa, vai fazer programação usando, né, comandos lógicos, né, que vão ser utilizados, né. Bom, se quiser também, né, pode-se utilizar letras gregas, mas existem teclas de atalho que permitem fazer variáveis gregas, né. Está aqui aumentado. Usando um modificador Ctrl+G, como a gente vai mostrar, ele pode fazer sem usar, ele não precisa usar muito essa barra de ferramentas. E tem aí operadores simbólicos que podem ser usados, mas o objetivo aqui nesse curso não é matemática simbólica, mas sim computação, né? Cálculo, que é esse Greek, né? Desculpe, simbólico é esse aqui, né? A gente clica ou fecha, se quiser, ou deixa tudo aberto, como está aberto aqui, mostrando, né? Bom, em Mathcad, tudo que se escreva na área de trabalho, né, o que quer que eu escreva, vira uma variável. Se eu começar a escrever aqui, né, x, né, Mathcad vai pensar que isso é uma variável que não está definida, não atribui nenhum valor, né? Então, para diferenciar texto, né, de variável, a gente vai criar regiões de texto, né? Eu posso inserir via menu, né? Inserir uma região de texto, pode fazer isso aqui, Insert Text Region, né? E daí eu posso escrever o que eu quiser, né? Com acento, né? Por exemplo, posso fazer assim, né? Inserir região de texto, PPGE, UFPR. Então o Mathcad vai entender que isso aqui é um texto e não é nada para ser computado, né? É claro que a gente usa strings, a gente pode usar string, a gente pode definir uma variável string, a gente pode usar isso aí também, né? Muito bem. Uma forma alternativa de definir texto é você utilizar o apóstrofo duplo, né? Como eu estou usando o sistema Macintosh, eu tenho que usar de vez em quando o teclado virtual para poder fazer isso. Aqui eu estou com o teclado virtual aqui do lado, eu vou inserir um texto usando apóstrofo, né? E ele automaticamente gerou ali. Eu posso escrever o que eu quiser, né? Inclusive essa região aqui, isso aqui é um texto, né? Vocês observarem bem, isso aqui é uma região de texto, né? Eu posso selecionar
simplesmente arrastando o mouse as coisas e deletar com a tecla Del, né? Mas eu posso, em resumo, eu posso inserir regiões de texto via menu ou via apóstrofo duplo, né? Eu posso criar uma região de texto, como eu acabei de fazer, né? Eu posso selecionar, deixa eu escrever alguma coisa aqui. Deixa eu escrever. Só para mostrar como a gente seleciona regiões na área. Existem regiões, por exemplo, se eu apertar Enter aqui, eu vou separar regiões, né? Isso aqui são regiões de texto que eu criei antecipadamente, certo? E eu posso selecionar regiões fazendo simplesmente isso aqui, arrastando o mouse, né? E movendo. Uma vez eu selecionando a região de texto, eu posso mover do que eu quiser. Às vezes as regiões começam a ficar uma sobre as outras, a gente tem que separar elas, né? Então, por exemplo, essa região está em cima dessa aqui, eu posso estar em cima dessa, eu venho aqui e separo, né? Então eu dou uma separada aqui, eu dou uma melhorada aqui no layout da minha página. A gente pode também deletar, né, linhas, né? Eu posso simplesmente usar backspace e sair deletando. Chega um ponto que eu não posso mais deletar, né? Esse crosshair aqui, que aparece vermelho, ele não faz mais nada, certo? Ele não é capaz de deletar, ele não entra na região de texto. Eu só posso deletar a região de texto se eu selecionar assim, fazendo, arrastando o mouse, né? Muito bem, então isso são manipulações simples de se fazer. Só estou mostrando mais ou menos, basicamente, como é que se faz, né? Navegação básica na área de trabalho. Muito bem, isso aqui está meio fora de lugar. Acho, né? Deixa eu ver. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Tá? Veja como eu estou fazendo a manipulação da região, né? Vem como um todo. Se eu quiser editar, eu simplesmente clico aqui e mexo aqui. Bom, muito bem. Então é importante observar que constantes e variáveis de Mathcad, né, não é necessário definir o tipo da grandeza. Ela pode ser inteira, real, floating point, o que quer que seja, né, real ou complexa. Pode ser escalar vetor matrizes, né, só que você, quando vai operar matrizes, tem que saber que certas operações não vão funcionar, né, produto de matrizes cujas linhas não combinem, né, dimensionalmente, você não vai poder fazer. Aí você pode definir com qualquer designação de letra, né. Atribuição de valor, ou seja, o que está do lado direito vai para o lado esquerdo, é utilizando esse operador aqui, né, que ele está aqui na calculadora, né, que é esse operador dois pontos igual, que é definição, né. Mas nessas últimas versões de Mathcad, né, as versões mais recentes de Mathcad, se a variável ao qual se está atribuindo o valor não tiver sido definida, você basta utilizar o sinal igual, que esse sinal igual vai se transformar na operação atribuição, né? Por outro lado, se esse valor já tiver sido atribuído a essa variável, o sinal de igual vai ter o seu valor original. Então vamos ver o que quer dizer isso. Por exemplo, eu posso atribuir um valor a x, o valor 2, por exemplo. X, eu posso usar o dois pontos igual, ou então no teclado simplesmente posso digitar, né, o dois pontos, certo? Dois pontos, e aparece dois pontos igual, né? Então x recebe 2, certo? Se eu quiser saber quem é o valor de x, eu escrevo x igual, né? Então ele vai mostrar o valor atual de x. Se eu mudar isso aqui para 5, né, ele está calculando automaticamente e vai botar x igual a 5. Então x recebeu 5 e o valor atual de x é igual a 5. Tá? Agora, por outro lado, suponha que eu não tenha ainda definido x, né? Por exemplo, suponha que eu comece a definir.
eu quero atribuir o valor 5 para x. Eu posso, se eu não tiver ainda definido o x, se eu botar simplesmente igual, vou digitar igual aqui, ele vai aparecer 2 pontos igual, porque x não está definido. Então, se eu apertar igual, ele vai usar como primeira regra o 2 pontos igual se x não tiver sido definido. Né? Então, x igual a, x recebe 5, né? Agora, se eu escrever novamente x igual, é que eu estou tentando digitar x igual, ele agora simplesmente vai interpretar o igual como o que ele representa de fato, que é exibir o valor atual de x. Então, o sinal de igual quer dizer exibir o valor de x. Tá certo? Então, a atribuição de valor é usando o operador atribuição, ou definição, e exibição de valor é mostrar, né, ou calcular numericamente, é mostrar o valor do sinal igual. Né? Muito bem. Outra coisa, né? Se x não tiver sido eu nem consigo fazer, né? Nem consigo mostrar o valor. Por exemplo, eu posso fazer x recebe o valor 5 e eu escrevo aqui x igual, certo? X igual a 5. Né? Eu posso desabilitar essa operação clicando com o botão direito e falando desabilitar. Quando eu faço isso, ele nem sabe, ele não sabe qual é o valor de x. Observe aqui embaixo, certo? Como eu desabilitei essa definição, e eu tinha já escrito aqui x igual, né? Então, como x não está definido, ele não sabe que em x aparece se você clicar, né, ele vai dizer essa variável está indefinida. E fica na corzinha vermelha. Bom, eu posso reabilitar aqui, né? Enable. Então, x agora aparece o valor. Eu vou apagar porque a gente pode usar x aqui na frente, certo? Bom, uma coisa importante em MATCAD, deixa eu fechar aqui meu, é que a execução de instruções em MATCAD é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Né? Se você não definir antes alguma coisa e querer saber o valor dessa coisa depois, eu acabei de mostrar para vocês, né, que isso não vai dar certo. Né? Variável não definida. Suponha que eu defina a variável y, né? Vamos separar. Tá vendo que eu escrevi em cima, né, da observação? Eu vou separar aqui as regiões. Eu vou fazer aquela técnica, né, de arrastar. Eu posso mexer livremente. Y igual a 3, daí valor de y igual, né? Esse valor de y. Bom, se eu desabilitar, se eu pegar esse y igual e botar para cá, ele não sabe quem é y, porque está acima, né? Ó, y está acima. Y aqui ainda não sabe quem é, né? Porque y foi definido abaixo. Se eu pegar esse y e botar aqui mais ou menos perto, do lado direito, ele sabe quem é. Se eu subir um pouquinho, não sabe quem é. Né? Então, se estiver já na mesma linha aí abaixo, bom, a partir daqui ele sabe quem é, ele sabe o valor. Se eu subir um pouquinho, não sabe o valor. Né? Então, as operações são feitas da esquerda para a direita, como a gente está mostrando aqui. Né? Por exemplo, se eu botar para cá, se eu botar esse aqui, né? Ele fica sem definição. Né? Então tem que botar do lado direito, pelo menos na mesma linha, e daí eu posso ver o valor. Né? Ok. Bom, constantes complexas. Né? Eu posso definir aqui uma constante A. Né? Bom, se eu quero um número imaginário I, não é simplesmente escrever I, né? Ele não vai saber quem é I. Ele pode pensar que é uma variável inteira que não foi definida. Então, em MATCAD, para eu poder saber que é uma variável complexa, né, eu tenho que botar um número junto do I. I, certo? Aqui ele vai saber que A é a variável complexa I. Né? Então, ou então 2i. Né? Eu tenho que botar alguma coisa junto, né?
do I da variável complexa I para poder saber que é a variável complexa I. Então eu posso definir números complexos, né? Dessa forma, né? Por exemplo, quem é A ao quadrado, né? Eu posso fazer várias operações. Quem é A ao quadrado, você vai calcular. Quem é módulo de A, né? Módulo de A, que tem aqui a função módulo, né? Vai calcular também, certo? O conjugado de A, por exemplo, é uma operaçãozinha que não está muito fácil de ver, mas está aqui no help, certo? A gente pode ver aqui no help, tentar descobrir quem é conjugado, né? Vamos vir aqui no índice, tem que ser em inglês, né? Conjugate. Então ele fala como é que faz, né? Tem que usar apóstrofo, retorna o conjugado de x, ou seja, está dizendo que essa tecla só produz o complexo conjugado quando a expressão é selecionada. Certo? Então vamos tentar ver aqui, vou colocar aqui A, né? E vamos tentar usar com a nossa tecla de atalho aqui, com o nosso teclado virtual, que eu não posso acionar diretamente, não consigo fazer apóstrofo de onde eu estou, mas eu posso fazer assim, certo? Shift, pronto, ele fez lá o conjugado, né? Igual, certo? Deve ter uma tecla de atalho. Bom, é muito fácil fazer quando ele está aqui no Windows, né? Então, A conjugado, A apóstrofo, igual, né? Complexo conjugado de uma variável complexa. Bom, tem algumas teclas de atalho que vocês podem ir descobrindo isso aos poucos, né? A mais B mesmo, A menos B, A vezes B, A asterisco B, A dividido por B, A barra B, A elevado a B, A... Vamos testar isso aqui para ver se está funcionando. Deixa eu ver se no meu teclado funciona. A circunflexo B, né? Então, A elevado a B, eu acho que no meu teclado não funciona. A circunflexo B. Não. Eu não consigo fazer circunflexo aqui, então não vai dar certo. Mas se eu fizer no teclado, né? Vou pegar o circunflexo que está aqui, tá? Shift, isso, B. Não funciona não. Essa tecla aqui eu estou em dúvida. Isso. Deveria funcionar. Eu quando usava no Windows, funcionava certo com isso aí. A elevado a B, né? Está aqui. A elevado. Ctrl Shift, talvez. Não. Aí é outra tecla de atalho, não sei. Bom, não sei, não está funcionando. Testem na máquina de vocês para ver se funciona, vocês fazem diretamente. Porque eu estou tentando fazer no meu Macintosh, usando o teclado virtual, mas não está funcionando direito. Certo? Bom, variáveis tipo strings, né? São muito fáceis de definir, né? Você quer definir uma variável e atribuir, jogar esse valor na variável x. Por exemplo, eu vou usar, né, o nosso apóstrofo. Lembre-se que eu posso inserir texto aqui, se eu quiser. Inserir, não é por aqui, isso aqui vai ser, então aqui você vai botar o apóstrofo, como eu falei antes, para inserir uma região de texto, né? Então, apóstrofo. E você pode ir lá, PPGEE, UFPE. Então eu joguei essa palavra na variável x. Então quem é x, x dá por isso aí. Né? Existem várias funções para manipulação de strings, tá certo? Por exemplo, vamos procurar aqui. A gente pode procurar, já vou antecipar aqui, insert, isso aqui, inserir. Aqui,
classe de função. Concatenar, deixa eu ver, string. Bom, existem algumas funções de string. Deixa eu ver aqui se tem uma interessante. Substring, né? Ele fala aqui a sintaxe, retorna por exemplo, a sintaxe é substring smn. Eu vou copiar aqui e botar aqui, tá? Vamos ver o que ele pode fazer com isso. Eu não consigo. Ah, não. Olá. Isso aqui é outra coisa. Vamos escrever aqui direto. Substring de x, né? Então retorna uma substring de S, começando no caractere m e tendo comprimento máximo n. Então, 1, 2, 3. Vamos a partir do caractere 3, comprimento máximo 4. Vamos ver o que dá aqui, né? Igual. Né? Então, começando no caractere M, né? Ele começa... Aqui a posição... Se eu colocasse 0 aqui, seria a primeira, né? PPG. Porque ele enumera a partir de 0. 0, 1, 2, 3. Então, se eu botar 3, comprimento máximo 4, isso aqui vai dar 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Traço U, né? Então é a substring. Então existem várias funções que a gente pode utilizar, certo? Inclusive o seguinte, se eu selecionar, ele já dá aqui a sintaxe da função, né? Muito bem, isso aqui são strings de Mathcad, né? Algo que vocês vão poder fazer. Então aqui você tem observação, que vocês vão ver lá. E eu sugiro que vocês façam algumas coisas, concatenação. Eu acho que tem concatenate. Vamos dar uma procurada aqui. Help. Concatenate. Concat function. Concatenate. Então você tem essa função aqui. Junta várias strings. Vamos fazer um teste aqui rápido, né? Tá aqui. Está copiando errado aqui. Concat. Vou fazer assim direto. Vamos botar aqui vários strings aqui. Por exemplo, tem um pouquinho mais de demora aqui para poder fazer. XYZ, vírgula, 1, 2, 3, vírgula, ABC, ver se funciona. Vamos jogar isso aqui na variável x, né? X igual. Então vamos ver, peraí. Deixa eu copiar isso aqui. Copy. Dois fora. Jogar na variável x. Chamar de z, porque x acho que foi usada. X. Colar aqui. Pronto. Vamos ver quem é z. Z igual. Então tá lá. Juntou todos os substrings, dando uma string maior. Certo? Bom, funções, né? Funções, como na sintaxe matemática tradicional, por exemplo, se eu quero definir uma função f de x, eu tenho que botar que f é explicitamente a função de x. X é uma variável muda, né? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, veja, aqui eu tentei usar o igual, já não deu certo, né? Ele já não aceitou, então eu tenho que usar a atribuição, né? Então vou usar a atribuição, por exemplo, x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1. Esse é o quadrado perfeito, né? Esse aqui é x mais 1 ao quadrado, né? Pronto, definir essa função.
X é uma variável muda, né? E é muito importante, quando a gente está trabalhando com funções, que a gente vai fazer isso muitas vezes, que se a gente usar x para variável, a gente nunca atribua um valor a x. Então, a letra x não pode ser utilizada, por exemplo, colocar aqui x igual a 1, né? Não é conveniente fazer isso aqui. X é a variável muda, certo? A gente não vai ficar atribuindo valores a x. Eu posso fazer, bom, x1 igual a 1. Quem é f de x1? Igual a 4. Né? Então é assim que a gente faz a definição de funções. Se eu tirar esse argumento aqui, o Mathcad não vai entender o que está acontecendo. Não vai entender quem é x aqui que não foi definido. Né? Então ele não sabe. A primeira aparição de x já vai dar problema. Então eu tenho que dizer que f de x, ele não vai calcular, vai assumir que x é desconhecido, que x só vai ser atribuído em algum momento, algum valor dentro do argumento da função vai ser atribuído. Né? E f pode receber valores complexos também. Se eu coloco f, a igual a... Bom, eu já tenho a, foi definido antes. Né? Deixa eu apagar lá em cima as definições anteriores para ele não ficar sabendo o valor qual é, certo? E aqui não tem mais nenhuma atribuição. Bom, então vamos voltar a variável a aqui embaixo. Bom, agora, como eu apaguei lá, ele não sabe quem é. A igual a 1, aliás, 1 mais i. Né? Então, f de a igual. Ele calculou automaticamente, certo? Vocês podem verificar se está correto. Né? Por exemplo, né? Então lembre-se, x é desconhecido nesse exemplo. Né? A gente tem que tomar cuidado. Né? Essa observação é pertinente. Evite atribuir o valor numérico a qualquer variável muda. Né? Isso permite que o mesmo nome de variável seja usado como argumento de funções distintas e torna o programa mais elegante. Por exemplo, se x é variável designada para uso como argumento de função, nunca atribua valor dessa variável, como eu acabei de falar, como no exemplo que eu já fiz, né? A seguir, mas já fiz, certo? Isso aqui está meio... Então... Por exemplo, se eu fizer f de x, só reforçar um pouco mais, igual a x2, x ao quadrado. Eu posso fazer muito mais rápido se eu tivesse uma máquina Windows. Né? Como eu não estou, eu me enrolo às vezes para fazer... Porque eu posso fazer isso tudo por tecla de atalho, mas não consigo fazer daqui. Então eu tenho que fazer... A f de x está definida anteriormente. Deixa eu apagar, tá aqui, deixa eu apagar essa definição para ele entender que isso eu quero fazer a atribuição. F de x... tem que botar aqui a atribuição... Atribuição x ao quadrado, por exemplo, função quadrática, né? E ele não vai saber porque não sabe qual é o valor x, né? X é variável muda, certo? Então, como eu falei, né? O certo é fazer, bom, define um outro valor, um x diferente, o x1. Não é subscrito, viu, pessoal? Subscrito tem significado como elemento de vetor, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, x1 é igual a 4, então f de x1 ele vai calcular. 16, né? Ok? Muito bem. Bom, existem várias funções, né? Podem ser inseridas, que está mostrando aqui em uma visão maior, mas eu vou mostrar aqui, ó, inserir funções. E aí tem várias funções, né? Categoria de funções, todas, Bessel. Ele tem as várias funções de Bessel, a gente vai provavelmente trabalhar com uma dessas ou outra. Números complexos, argumento, parte real imaginária. Aqui não tem sinal complexo de Z. Parte real, parte imaginária. Bom, isso aqui são funções que não têm muita importância, mas argumentos,
né? Imaginário e real são as partes mais importantes aqui. Não tem comércio conjugado, né? Tem aquela forma de fazer como eu falei. Tem outras coisas que vai falar, né? Ajuste de curva e suavização, né? Tem várias coisas. Agora, as funções tradicionais, todas as funções estão aqui, né? Você pode ver a definição, basta clicar numa delas e você vai ver, né? Tem várias coisas aqui, certo? Tem já algoritmos automáticos, a gente não vai usar nada automático, vai fazer a gente mesmo. Às vezes é melhor a gente mesmo fazer nossas soluções, certo? Tudo bem. Vou fechar isso aqui por enquanto. Eu preciso, vamos deixar aqui. Muito bem. Bom, uma outra coisa importante, né? É indexação, né? E aí a gente começa a definir vetores e matrizes, né? Ou seja, variáveis que têm vários valores. Então você tem uma lista de valores. Então, vetores e matrizes vão aparecer nessa barra de ferramentas aqui. Vou trazer ela para cá. Aqui tem vários elementos. Ctrl M, né? Matriz do vetor. Subscrito de um vetor. Matriz inversa. Determinante. Observe que determinante aparece aqui e é diferente de módulo, tá? Pode dar problema você usar essa função módulo quando está lidando com matriz. Então é melhor usar um módulo que está dentro da barra de ferramentas de matriz. Vetorização, que eu vou falar já já. Matriz coluna. Transposta. E isso que chama range variable, né? Então eu defino uma faixa de valores, certo? Deixa eu achar uma imagenzinha que está aqui embaixo, eu acho. Muito bem, vou subir aqui. Então eu uso essa ferramentazinha aqui. Se eu quero fazer uma variar, por exemplo, variável inteira n, né, que receba, né, ela vai ser um indexador. Por exemplo, de 1 a 100 eu uso isso aqui, certo? Primeiro elemento, último elemento. Então, se eu quiser saber quem é n, ele vai dizer, talvez seja melhor fazer isso aqui do lado. Então, se eu quero saber quem é n, né? Então, eu vou ver aqui. N igual, ele vai mostrar uma lista de valores, né? Até 100, certo? E aqui ele parou porque são 100 valores. Eu posso agora, se eu clicar aqui, eu posso varrer todos os valores possíveis de n, certo? É assim que ele vai mostrar, né? Então, na verdade, n ele é uma lista, ou seja, um vetor, né? Vou apagar isso aqui. Eu posso também fazer uma faixa de valores que não seja inteiro. Eu posso fazer uma faixa de valores reais. Por exemplo, suponha que eu faça uma variável n que começa num valor e daí eu vou fazer, por exemplo, 0, próximo valor 0,01 e último valor, por exemplo, 0,1. Então tem vários valores cujo incremento, a distância entre valores é 0,01. N agora não é uma variável inteira, N agora é uma variável que recebe valores reais, né? Que vai de 0 a 1, a ponto 1, incremento de 0,01. Né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer esse tipo de coisa. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Se eu tenho uma razão que é diferente de 1, você bota uma vírgula, ou seja, repetindo aqui. Né? Apaga isso aqui. N. Atribuição. Primeiro valor, por exemplo, 0. Próximo valor, 0,01. Eu aciono a ferramentazinha Range Variable que está aqui. Último valor, por exemplo, 0,1. Né? Certo? Então, ele está fazendo o cálculo de automático de todos os valores possíveis, certo?
Bom, por exemplo, eu posso então definir um vetor, né? Por exemplo, vamos definir aqui uma range variable i. Observe que i não é um número imaginário, é uma variável inteira, certo? Um i é um número imaginário, né? I igual, você recebe valores de 1 a 100, ou melhor, 0 a 9. Tem uma tecla de detalhe aqui, que é ponto e vírgula. Então, deixa eu ver se dá certo aqui, tá? Vou tentar usar aqui. 0, ponto e vírgula, que o meu ponto e vírgula não funciona. Deixa eu tentar usar aqui a tecla virtual. 0, ponto e vírgula, então ele faz range variable, certo? 0 a 9. Se eu botar 0,0.01, ele assumiria que é de 0 a 9 com incremento de 0,01. Mas eu vou tirar isso aqui. Eu quero agora uma variável inteira, i. Né? Eu vou definir um vetor que é o quadrado de i. Por exemplo, k subíndice, que está aqui, tem uma tecla de atalho que eu não consigo usar. Mas deixa eu ver se funciona aqui, tá? Que é essa aqui. Talvez funcione só no teclado de verdade. Aqui no K. Deu certo. Então, como é que a gente faz? Se eu quiser o subscrito, eu uso essa tecla aqui, é o bracket left, reto, né? I. Ou se não tiver tecla de atalho, se não funcionar, a gente vai aqui, K subscrito, né? I. Bom, K subscrito I recebe, ó, eu tentei usar igual, não deu certo, então atribuição. Né? Observe, tá? Se eu botar aqui, observe que o cursor, eu estou aqui só selecionando I. Eu tenho que, com a seta direita, ir abrindo a seleção. Com a seta esquerda, eu diminuo a seleção. Vou para o lado esquerdo, vou para o lado esquerdo. Com a seta direita, eu vou aumento a seleção. Então, eu estou selecionando todo mundo igual ao quadrado de I. I ao quadrado. I ao quadrado. Né? Então, ele vai, se eu quiser agora exibir o valor de K, vai dar os quadrados eu estou numa região de texto aqui. Será que eu estou numa região de texto, por isso que ele está cortando aqui. Deixa eu fechar aqui e pronto. Aqui está a variável K. Né? Observe que uma coisa importante em MATCAD é que o primeiro elemento é o elemento na posição 0. Né? Uma matriz de 10 elementos, começando na posição 0, vai elemento 0 até elemento 9. Né? Isso pode ser modificado tem algum lugar que a gente pode definir onde é o início. Né? A gente pode definir que as matrizes começam em 1 desde que eu definir isso nas minhas preferências. Deixa eu ver onde é que é aqui. Acho que é Toll, né? Edits. Formatar. Ferramentas. Opções, acho que é aqui talvez. Então, a origem dos vetores, né, está em 0. Se eu botar para 1 aqui, por exemplo, olha o que acontece, né? Vai dar um erro, porque eu defini o primeiro elemento como sendo elemento 0, né? Então, se eu começasse de 1, ele vai aceitar, certo? Vai aceitar. Então, ele vai definir a matriz tradicionalmente, né? E agora ele botou em formato de matriz, né? Certo? Então, eu posso usar formato, né? As preferências, tá certo? Não foi preferências, foi opções.
Eu vou voltar para 0 aqui. Observe que o K0 deu 0 porque não foi definido, né? Então, se eu botar aqui de 0 em diante, né? Então, nós temos aí 10 elementos como antes, né? Muito bem. Bom, para definir matriz, basta você inserir uma matriz. Deixa eu apagar isso aqui, para poder usar essas coisas depois. Então, a matriz M, por exemplo, se eu quiser criar uma matriz M, né, eu venho aqui e crio uma matriz, eu defino quantos elementos, por exemplo, 4 por 4, eu boto os valores, né, em cada elemento da matriz. Né. Vamos lá, 1, 12, 3, 6, 5, 6, 2, 1, 6, 7, 0. Vou botar aqui os valores. Aqui não tem muita importância no momento, né? 3, 3. Bom, essa matriz eu posso agora... Bom, aqui é um elemento. Observe que eu estou... Matriz começa linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu posso, por exemplo, querer um elemento 1, que é esse aqui, certo? Então, eu pego M subscrito, linha 1, coluna 1, ou seja, 1,1. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai dizer que é um elemento. M01 é 3, lá, se vocês observarem, né? Então, está aqui, linha 0, coluna 1. Né? Então, vocês podem se sentir mais confortáveis trabalhando com indexação a partir de 1, é só mudar lá nas preferências, como eu falei antes. Eu posso também pegar uma coluna de uma matriz usando esse operador matriz coluna, ou seja, M de 0, né? M de 0, quem é? É essa coluna aqui. Deixa eu tentar... igual, né? Deixa eu tentar... M de 0 dado por isso, M de 1, né? E assim por diante. A transposta disso aqui vai dar o quê, né? Bom, vamos ver. Transposta. Está deixando eu fazer. Talvez não seja assim, né? M transposta. M de 1, de 2, por exemplo, né? M de 2. Transposta disso, eu venho aqui. Ou seja, M de 2, que é isso aqui. Transposta você é uma matriz linha, né? Você faz 6, 1, 9, 6, deitado, né? Certo? Ou se eu quiser também, M transposta, né? Transpõe, certo? Matriz inversa, basta você botar aqui M elevado a menos 1, ou aqui tem M a menos 1, está aí, calculado, certo? Inversa de uma matriz. Tá? Vamos definir uma matriz. Tem uma matriz, por exemplo, chamar N igual a tem que usar atribuição N, né, igual a M mais identidade, né? Mais a identidade, eu acho que é a identity de 4, né? Então, a identity de 4, se você for ver aqui quem é a matriz de identidade. Isso está lá na lista de funções, né? É uma matriz de identidade 4x4, né? Então, se eu definir M como sendo N mais identidade de 4, né? Eu posso fazer, por exemplo, produto de M vezes N, fazer algumas coisas, né? M vezes N, ele faz aqui,
Deixa eu tirar. Eu simplesmente fiz M e asterisco N, né? Produto de matrizes, né? E assim por diante, né? Determinante da matriz, vamos calcular. Então aqui tem a observação que eu já falei antes, mas deixa eu fazer, por exemplo, determinante de MN. Então vou fazer aqui matriz, né? M vezes N igual. Se eu botar igual, ele não faz. Esse é o determinante, certo? Por exemplo, né? Então são as várias funções que a gente pode fazer. Então lembrando, é importante utilizar o símbolo barra barra na caixa de ferramentas Matrix, que é esse símbolo aqui. Apenas para o cálculo determinante. Se esse símbolo for usado para o cálculo do módulo escalar o vetor, ocorre erro. Para calcular um módulo escalar o vetor, utiliza o símbolo barra barra da caixa de ferramentas Calculator, que é essa que está aqui, né? Valor absoluto, determinante. Certo? Então são coisas diferentes. Bom, deixa eu apagar. Apagar aqui. Então lembre-se que vocês, a primeira tarefa de vocês é seguir essa ficha, essa aula, e fazer a mesma coisa para se habituarem a navegar e a utilizar os recursos do Mathcad. Lembre-se que eu estou apagando, né, as variáveis para não ter confusão na frente, porque alguma coisa pode estar definida anteriormente, eu quero evitar isso. Então, vocês têm que tomar esse cuidado também, né? Bom, inversa, etc., transporte, já fiz tudo isso, né? Potência de uma matriz quadrada, por exemplo, M, vou fazer uma matriz mais fácil de construir, M igual a 2 vezes a matriz de identidade, 3 por 3, né? Essa matriz tem 2, 2, 2, posso calcular M ao quadrado. Vem aqui M, simplesmente M ao quadrado, posso calcular dessa forma. M vezes M vai dar isso aqui, né? Então, eu posso fazer essas coisas. Tem um operador importante, que é o operador vetorização. Deixa eu fazer uma matriz nova aqui, com valores diferentes. Uma menorzinha, 3 por 3, para não dar muito trabalho. 3 por 3, né? 1, 5, menos 2, 3, 2, menos 4, 3, 1, 2, 3. Então, a operação, vamos fazer a matriz N como sendo uma forma mais rápida de fazer. Vou calcular N novamente, uma nova matriz N igual a M mais identidade, 3 por 3, né? E eu posso agora fazer o produto de matrizes, né? Observe que tem outros operadores que a gente vai falar aqui também, certo? Mas eu posso fazer o produto de matriz elemento a elemento. Posso fazer M vezes N, né, que é uma coisa, né? Está aqui embaixo. M vezes N é isso aqui. Agora, o produto vetorizado, que é esse operador que aparece aqui, né, é definido como se uma função aplicada a M vetorizada é porque essa função vai ser aplicada a cada elemento de M. Mas se eu fizer o produto vetorizado de M vezes N, né, se eu pego M vezes N e vetorizo isso, então eu uso esse operador aqui, vetorização, ele vai calcular, tá certo? Vamos só ver quem é N aqui, né? Deixa eu só botar isso aqui para baixo um pouquinho, para ele saber quem é N, para ele poder ver os resultados. N é dado por isso aqui, né? Então, o produto vetorizado dos dois, que eu vou apagar, vai dar o produto elemento a elemento. É como se fosse o produto escalar de dois vetores, né? Você faz produto elemento a elemento. Então, aqui está o M. Opa, não posso fazer isso. Deixa eu botar aqui. Bota isso aqui.
mais para baixo para poder ver. Né? Então observe, né? 1 vezes 2, 2, 5 vezes 5, 25, menos 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, produto vetorizado é isso. Por exemplo, eu posso calcular uma função de uma dessas matrizes vetorizada. Por exemplo, f de uma função. Se eu fizer, por exemplo, o cosseno de m, né, isso aqui não funciona, mas se eu fizer isso vetorizado, vai dar. Esse operador é aplicar a função em cada elemento e criar a matriz resultante, certo? Então isso é interessante, né? Ou seja, exponencial, por exemplo. Né? E assim por diante. A gente pode aplicar funções, né? Calcular funções de elementos de matrizes usando vetorização. Né? Bom, é claro que a gente pode calcular produto, já fiz isso aqui. Se eu somar a matriz com a constante, o que acontece? M mais 2 vai somar 2 em cada elemento da matriz M. Né? Vamos ver quem é M aqui em cima. Então, observe, M mais 2 ele vai somar 2 a cada elemento. Né? Vamos ver só aqui M aqui. M igual. Então, M mais 2, né? 3, 7, 0, e assim por diante. Então, somar uma constante de uma matriz é somar uma constante de cada elemento. Né? Certo? Assume que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Né? Vai ser implícito isso aí. Certo? A matriz de identidade já falou, né? Identity. Bom, produto escalável. Digamos que eu tenho um vetor X. Eu crio um vetor coluna. Ou seja, uma matriz 3 linhas em uma coluna. Lembre-se que a gente está começando na posição 0, né? Por exemplo, o vetor 1, 2, 3. E o vetor Y. Igual a... Vamos botar 2 vetores assim, paralelos, né? Para a gente ver que vai... Vamos botar 3 vetores. 2, 2, 4. Eu estou navegando entre elementos aqui, 2, tab, eu estou usando a tecla tab aqui para sair navegando, né? 2, 4, 6, e o vetor z, vamos definir o vetor z como sendo, eu vou usar esse aqui e mudar os valores. Bom, z, esses vetores são paralelos, x e y, né? E z é um vetor que não é paralelo a nenhum dos dois. Por exemplo, menos 1, 3, 2. Então eu posso calcular aí o produto escalar vetorial desses vetores. Começar com o produto escalar, né? X, acho que basta fazer asterisco y, que ele calcula o produto escalar. 2 mais 8, 10, mais 18, 28. Né? Se eu calcular o produto vetorial, eu tenho que usar o operador que está aqui, tá? Ele dá 0, né? É um vetor que dá 0, 0, 0. Se eu botar x vetorial z, deve dar não nulo, certo? É isso aqui. Né? É produto vetorial, dá isso aí. Então é fácil de calcular. Observe uma coisa, né? Eu estou falando para vocês que a gente pode usar, né, funções de todo tipo, tá certo? Por exemplo, posso definir um vetor que é uma função de uma variável. Deixa eu apagar essas definições anteriores. Vou apagar tudo aqui para não ter problema. Observe que eu estou selecionando várias regiões simultaneamente para deletar e usando a tecla Del. Estou fazendo isso aqui de uma vez só, simplesmente arrastando e selecionando várias regiões ao mesmo tempo. Tá? Apagar isso aqui.
isso aqui. Vou abrir um parênteses aqui, antes de falar sobre isso. Bom, eu quero reforçar que a gente vai usar muito funções. Funções é uma coisa muito importante para tornar a programação elegante, né, em MATLAB, certo? Então, por exemplo, eu posso definir uma função vetorial. Observe que se a letra é maiúscula ou minúscula, tem diferença. Então, x de x, toda vez eu estou usando essa tecla errada, né, igual um vetor x ao quadrado, por exemplo, né, x ao cubo, ou menos x ao cubo, tem um sinal diferente aí, menos x ao cubo, né, x elevado a y, que é o operador, certo? Então tem a função x de x. Quem é x de 1? 1 menos 1. Quem é x de 2? E assim por diante. Então, funções de todo tipo eu posso definir, desde que eu coloque o argumento e faça esse tipo de coisa que eu estou fazendo, né? Posso fazer uma matriz também, né, de duas variáveis, né? Vários elementos dependem das variáveis que estão dentro do parênteses. Então, observe que tem uma versatilidade muito grande em MATLAB, né? Não violando certas regras básicas, tudo pode ser feito. Tem algumas funções que podem concatenar os vetores, certo? Por exemplo, a função aumente pega o vetor A, dois vetores A e B, né? F de x, y, né? Por exemplo, essa função que eu vou escrever aqui, aumente x, y. Muito bem. Então, se eu tenho se eu tenho dois argumentos, aqui são vetores de uma matriz. Se eu pego x e y, eu faço aumento e eu coloco x e y lado a lado. Por exemplo, se eu faço x1 é um vetor 3 por 1, por exemplo, né? 1, 2, 3. x2 é o vetor 4, 2, 1. Então, se eu fizer aumente xy, que é f de xy igual aumente, né? F de x1, y1, observe que eu estou usando letras diferentes, tá? Isso aqui vai dar. Aliás, desculpe, y não está definido, x2 no caso, né? x2. Então, pronto, ele fez o quê? Juntou lado a lado, 1, 2, 3 e 4, 2, 1. Por outro lado, a função stack bota um em cima do outro. Se eu fizer g de xy igual a stack xy, né? Se eu calcular g de x1, x2, vai ser uma em cima da outra, né? Certo? 1, 2, 3, 4, 2, 1. Eu posso também fazer várias, né? Eu posso fazer gxyz, por exemplo, gxyz igual a stack xyz, né? Então, se eu calcular g de x1, x2, x1, ele vai juntar dessa forma, né? O que é essa região que está ocupando espaço? Tá? Então a gente juntou todo mundo, né? Então tem funções simples, né? E rápido, cálculo rápido. Tudo bem. Bom, então esse é mais ou menos o básico, né? E vamos passar agora para a parte final dessa aula, que é mostrar como a gente faz gráfico, né? Então, esse
essa barra de ferramentas, Graph, né, que tem vários tipos de funções. Tem uns bugzinhos aqui que a gente vai falar, né? Algumas funções não são exibidas. Quando a gente faz gráfico, a gente tem o que a gente chama de os placeholders. Quando eu faço uma região de gráfico, crio um gráfico, por exemplo. Deixa eu criar aqui um gráfico usando... deixa eu fechar aqui por enquanto. Deixa eu abrir a barra de ferramenta de gráfico. Está aqui. Isso aqui está aumentado aqui. Essa barra de ferramenta está aqui aumentada. Então, quando eu crio um gráfico, deixa eu criar um gráfico aqui, certo? Criei um gráfico. Ele bota um gráfico e vários placeholders que a gente chama. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu posso aumentar aqui um pouco. Fica parecido com isso. Então, por exemplo, essa posição aqui é para colocar a função, a variável dependente, e aqui a variável independente, argumento da função. Aqui você pode colocar o limite superior do gráfico, você quer botar o limite inferior, limite inferior da variável horizontal e limite superior. Você pode também fazer outras coisas, você pode formatar, colocar labels, título, gráfico. Posso botar aqui X, botar aqui Y, Então eu teria aqui Y aparece, Mas é claro que a gente não usa Mathcad para fazer gráficos com aspecto final de edição, Mathcad não é muito bom nessa parte de visualização para você fazer documentação das coisas, Pode usar outros, você pode colocar os dados para fora, colocar os dados para o exterior, e fazer gráficos em outras plataformas. Bom, mas enfim, é assim que a gente faz gráfico. Vou apagar isso aqui, vou fazer alguns gráficos aqui. Por exemplo, fazer uma função de uma variável, por exemplo. Posso fazer um gráfico simples, sem atribuir valores. Por exemplo, vamos fazer um gráfico aqui. Eu vou aqui abrir um gráfico. Eu coloco aqui a posição do meu cursor aqui e vou fazer um gráfico aqui nesse local. Então, vou fazer isso, fazer um pouquinho maior. Aumenta aqui um pouco. Por exemplo, eu posso definir a função fora, ou se eu quiser fazer x ao quadrado versus x. Vai fazer a palavra, Posso também definir aqui fora f de x igual a x2, x ao quadrado, e colocar aqui f de x, Ele vai fazer a mesma coisa, Se fosse x ao cubo, seria a função cúbica, e assim por diante. Posso fazer gráficos de mais de uma função, fg, por exemplo, g de x igual a x2. x2. Eu posso fazer o gráfico das duas funções, deixa eu separar isso aqui. Simplesmente são duas funções, E aí eu vou, depois de f, eu boto uma vírgula g. Ele faz as duas, Você pode definir se a segunda linha é sólida, ou não. Eu posso querer que ela seja sólida, certo? Posso querer que ela seja mais grossa, E assim por diante, certo? Posso fazer linha de grade, certo? E assim por diante. Posso mudar os limites superiores e inferiores que estão aqui, dos placeholders que eu falei, Um verdadeiro terceiro, vamos botar mais perto, Vamos até 10 só. 10, de menos de 10 a 10. Poder ver mais.
Aqui ficou como, né? Então, x, para dar 10 aqui, tem que ser raiz de 10, né? Mais ou menos menos 3 a 3. Raiz cúbica de 10, né? Menos 2 até 2. Vai ver melhor o gráfico. É porque eu errei aqui. Que é menos 10. Né? Mais ou menos isso, né? Isso aqui. Você pode fazer também curvas polares, né? Certo? Por exemplo, eu posso definir aqui uma função. Posso fazer de outra forma também, né? Eu posso atribuir valores específicos, né? Vamos fazer uma função polar f de φ. E agora eu vou usar... veja, eu posso usar aqui letras gregas. Vou botar a letra φ se eu quiser. Mas φ corresponde ao f, né? Tem dois tipos de φ, tem esses dois φs, né? Se eu usar... Para eu escrever letra grega, eu faço φ Ctrl G, certo? Ele vai simplesmente mudar para a letra grega, né? Então posso usar a letra grega e usar isso. A, B, A é alfa, B é beta, C é qui, né? D é delta e assim por diante, né? F de φ igual a exponencial de φ, uma espiral, tá certo? Ctrl G, né? E agora eu vou fazer a variável alfa, né? Vou chamar de outra variável, alfa, sendo uma variável de range variable, né? Então, o que eu faço? Não funciona, eu tenho que fazer aqui minha tecla de detalhe, ponto e vírgula, né? Se vocês não estão lembrados, ponto e vírgula, e aparece a faixa de valores. Vão começar do zero e vão até 6π, mas em incrementos de 0,01 radianos. Observe, né? Ponto é a separação numérica, né? Que é em inglês, né? Então, 6π, 6 vezes P Ctrl G, que é π, certo? Então, vamos fazer vamos fazer o gráfico dessa função. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você tem aqui f de alfa, né? F de alfa, A Ctrl G. Observe que eu estou usando uma letra que recebe valores. Φ é a variável muda, né? A Ctrl G. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Exponencial de φ. Desculpe, eu fiz uma função... Eu fiz eu fiz uma função tradicional. Eu estava aqui, eu não tinha percebido. Aqui, ó, polar plot, né? Então vamos lá. Aqui é o valor da função, né? Aqui, se vocês olharem embaixo, né, aqui na janelinha, porque não dá para ver, mas quando vocês estiverem trabalhando, observe aqui embaixo. Quando você clicar aqui, ele diz embaixo o que quer dizer isso aqui. Se você mudar, tá certo? Aqui ele diz, ó, ângulo. Aqui ele está dizendo embaixo, expressão do raio do gráfico. Isso aqui é o limite inferior da variável radial. E aqui é limite superior da variável radial. A gente pode decidir limites. Ou então deixar ele fazer sozinho. Bom, vou colocar aqui alfa. E aqui f de alfa. Desculpa, f
de alfa, sem querer aqui, f de alfa. Ele deve fazer o gráfico polar, né? Não está mostrando muita coisa, eu posso até CSP, deixa eu ver se está certo aqui. Ele está fazendo, mostrando valores aqui, né? Porque ele já... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu botar... Estranho. Exponencial de... porque ele está assumindo que alfa é em graus, né? Exponencial de 6 π, né? Deixa eu diminuir o limite aqui superior, 10, só para ver o que acontece. Limite. Tá bom, então vamos botar aqui um limite de 1000. Então deixa eu tirar esse limite aqui. Bom, está mostrando aqui. Essa função é muito... vamos talvez mostrar... Talvez se eu mostrar simplesmente a função φ, fique mais fácil de visualizar a espiral, né? Função φ. Daí a gente pode ver melhor, né? Que vai aumentando, né? O raio vai aumentando à medida que aumenta, né? Certo? Bom, aí tá um exemplo de um polar plot. Agora que a gente vai ter que tomar cuidado para poder ver as coisas, porque tem um probleminha aqui. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Funções de duas variáveis, ou seja, função surface plot. Por exemplo, digamos que você tem a função, deixa eu apagar aqui, observe, ó, f é a função de uma variável, eu quero usar a mesma função para duas variáveis. Deixa eu ver se não tem mais nenhum f aqui, eu quero usar a mesma letra. Função quadrática, duas variáveis, x2 mais y2. Vocês não estão vendo como é que eu estou fazendo a seleção, né? Eu estou usando seta a tecla de espaço, certo? Tecla de espaço, por exemplo, eu estou aqui com o cursor, com a tecla de espaço eu vou abrindo a minha seleção, tá? Isso aqui eu estou teclando sucessivamente a tecla de espaço, certo? Bom, definir a função de duas variáveis, eu vou fazer um surface plot agora. Vou plotar a função f. Simplesmente eu boto no placeholder a função f. Ele vai fazer o gráfico para mim. Só que ele não faz o gráfico porque tem um probleminha, né? Tem eu tenho que desabilitar uma coisa aqui que não deixa esse show border aqui, se eu apagar isso aqui, se eu botar show border, ele não vai mostrar o gráfico. Tem um erro aqui no Mathcad 15, não sei se está no Prime, mas esse é o problema, tá certo? Então eu tenho que vir aqui, clique duplo, tira essa atribuição aqui para poder ver o gráfico, né? Daí eu posso fazer algumas coisas, né? Não estou podendo... posso manipular, visualizar de formas diferentes, né? Posso ver. Posso também fazer um ajuste mais fino aqui dessa função parabólica, desse paraboloide.
posso aparência, né? Posso preencher, né? Observe que eu preenchi. Posso colocar colorido, né? Posso fazer um ajuste mais fino para ficar melhor a aparência. Deixa eu ver onde eu posso fazer isso. É aqui, né? Eu tenho 20 divisões para a variável 1 e 2. Posso aumentar aqui para 50, por exemplo. Vai computar um pouco mais devagar, né? Para ficar mais fino e mais interessante, né? Daí você pode ver melhor, né, essa função das variáveis, certo? Eu não sei se dá para botar mais de uma função junto. Deixa eu ver se dá, tá? Isso é algo que dá para fazer em outros aplicativos, não sei se dá para fazer aqui. Deixa eu ver se dá. Ver se dá para fazer duas funções. X vezes y. G de x, y igual a x, né? X vezes y. Vezes y. Vamos ver se dá para fazer as duas. F e G simultaneamente. Botando assim, F e G. Dá para fazer duas funções, né? Está mostrando duas funções ao mesmo tempo. Ele pode plotar mais de uma função simultaneamente, né? Ou então g de x, y igual a x, né? Então plano aí, certo? G de x igual a x no espaço dimensional é um plano, né? Botar x mais 2, por exemplo. Pode talvez ver a interseção dessas coisas aí, né? Observe, né? Mais 20. Pronto. Está cortando no meio agora, né? Você pode ver as duas coisas, certo? Pode fazer essas coisas aí, né? A gente pode fazer também gráficos paramétricos, né? Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, posso traçar uma esfera usando, por exemplo, em coordenadas esféricas, né? Eu tenho um ponto de espaço, tem distância r origem, ângulo polar θ, que vai dizer a π, ângulo azimutal φ, que vai dizer a 2π. Isso aqui é uma representação no espaço dimensional. Então a coordenada x pode ser calculada como r seno θ cosseno φ, a y r seno θ seno φ, a z r cosseno θ. Eu posso fazer um gráfico paramétrico em função dessas variáveis, certo? Eu posso fazer, por exemplo, né, a coordenada como está ali, x, uma esfera de raio 2, x 2 vezes seno de θ, vezes, não esqueça de botar o vezes, viu? Senão ele não vai saber, vezes cosseno de φ, né? Posso, seno de θ cosseno de φ, eu não botei aqui, né? Então ele não está reconhecendo, x de quem? De θ φ, né? Vou copiar essa expressão e fazer outras semelhantes. Essa dele não está lembrando aqui. Copiar. Colar. Copiar. Colar. Agora. Bom, coordenada y, né? Seno θ, seno de φ, e a coordenada z igual a
usando aqui a tecla do espaço para fazer, igual a 2 vezes cosseno θ. Tá? Às vezes fica com essas coisas aqui, que sai daqui e volta, deve sumir. Tá? Então vamos fazer agora um surface plot paramétrico, né? Eu vou botar x, y e z, ou seja, o MATLAB vai varrer as variáveis θ e φ. Eu vou fazer aqui, colocando x, y e z dessa forma. Ele não vai mostrar nada porque tem aquele probleminha. Isso aqui é um z. Esqueci. Z, né? Ele calculou já, mas só que não está mostrando. Então vamos fazer aqui a questão dos eixos, né? Show border, né? Apaga isso aqui e aplicado a gente vai ver a esfera. Então observa que ela está vamos melhorar a resolução aqui, né? 50 por 50. Não preciso ser de menos. Na verdade, essa esfera ela está raio 2, né? Tem que ser de menos. Diâmetro é 4, então é de menos 2 a 2. Θ e φ, né? Θ e φ, menos 5 a 5. Bom, deixa eu tentar fazer assim para ver se aparece aqui, que aparece aqui menos 2 a 2, aplicar. Não vai aparecer completamente. Tem que ser de θ. Bom, θ valorizado a π, φ valorizado a x. Vamos deixar do jeito que ele fez automaticamente, deixa lá. E vamos deixar ele fazer com esse ajuste mais fino agora. Posso fazer mais ainda, posso suavizar a aparência, pode fazer isso, tira essa linha, sem linha não vai mostrar nada, peraí. Posso fazer várias coisas aqui, no fio. Mas tem uma que fica mais bacana aqui, que é Solid Color, acho que é essa aqui. Preencher a superfície, preencher os contornos. Bom, tem várias formas de te mostrar, né? Só faltando uma aqui que eu queria ver, Color Map. Bom, ele pode mexer com várias opções aqui de visualização, né? Certo? Observe o seguinte, né? Eu posso também plotar uma matriz, né? Uma matriz pode ser vista, ela fica desaparecendo. Eu posso fazer uma matriz, né? Eu posso fazer tudo isso a mesma coisa, eu posso fazer do mesmo jeito. Posso fazer range variables. Vamos fazer uma matriz aqui, certo? Não sei como funciona. Matriz. Vou pegar aqui matrizes, certo? E vamos fazer uma matriz 10 por 10, começando I varia de 0. Isso aqui seria a variável x, de 0 a 10, 11 elementos, né? J varia também de 0 a 10. 0 a 10. E eu defino a matriz M de IJ. M de IJ. M, elemento de matriz M de I, vírgula, J, igual
Então, observe, né? A função, veja isso como sendo a variável x e j como a variável y, né? É semelhante. Eu vou fazer aqui isso aqui igual a i ao quadrado. Então é uma função parabólica, né? Só que agora eu estou colocando numa matriz. Eu posso plotar a matriz, né? Posso plotar a matriz. Num plot de superfície, né? A gente vai plotar M, certo? Eu tenho um control plot aqui embaixo, né? Deixa eu ver aqui embaixo. A gente pode plotar a matriz M, certo? Espero que faça. Tem que tirar o border de novo, né? Ele deve fazer. Pronto. Ele mostrou aí, nesse caso, ele mostrou aí, IJ vai de 0 a 0 até 10 vai para 100 o valor, né? É um pedaço da superfície que foi plotado. Então, é a vista da matriz, dos elementos da matriz. Você pode também plotar assim, dessa forma, né? Muito bem. Bom, podemos apagar isso aqui e ver agora, acabei de apagar. Essa função control plot também permite, eu acho que a função f está definida aqui em cima, deixa eu ver. Vamos definir novamente, né? Se eu definir a função f de xy, que eu já tinha feito antes, igual a x2 mais y2, função parabólica, né? E se eu fizer o contour plot disso aqui, ele vai mostrar as curvas de nível dessa função, né? Pode fazer isso, a gente vai usar essa contour plot num dos nossos trabalhos. Então, o contour plot é... Onde é que está ele? Está aqui. Né? A gente coloca F, ele vai mostrar as curvas de nível da parábola. São essas curvas de nível aí, nós sabemos, são circunferências. A gente pode fazer também curvas no espaço dimensional. Podemos traçar curvas. Eu acho que não está. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Não. Está aqui. Que é o gráfico scatter plot. Ou seja, eu posso fazer uma função, né, uma curva no espaço dimensional. Então eu posso acionar essa opção que está aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver só onde é que ele está aqui nessa parte. Eu vou fazer até essa parte da sala de gráficos e depois a gente faz numa outra aula complementar, a gente faz essa parte aqui, certo? Vamos tentar ver, né? Vai até aí, certo? Depois a gente faz um complemento disso aí, já tem um atraso aí, mas a gente vai recuperar. Muito bem. Eu já passei, né? Já fiz aqui. Bom, não sei o que foi que eu fiz. Então vamos jogar aqui no scatter plot. Vamos fazer um gráfico, né, de uma curva no espaço dimensional. Por exemplo, deixa eu fazer aqui essa curva. Uma curva é uma espiral no espaço dimensional, pode ser calculada como sendo x parametrizado por uma única variável, né? X de t, cosseno de t, né? Por exemplo, a variável tempo, né? Y de t igual a seno de t, ou seja, x2 mais y2 é constante, e estou sobre uma circunferência, né, o tempo todo, mas z vai aumentando. Então, a coordenada z aumenta com o tempo, linearmente, digamos assim. Então, nós temos aí
esse conjunto de pontos vai formar uma curva no espaço dimensional e eu posso fazer o gráfico dessa curva simplesmente entre parênteses x, y, z, calcula, né? Aquele problema de novo, tem que tirar isso aqui para ele poder ver. Bom, aqui a gente só vê pontos, né? Vamos juntar os pontos, aparência, linhas, né? Aplicar. Então está um ajuste grosso, né? Vamos afinar isso aí, botar mais uma vez 50 e ver o que acontece, né? Chega uma curva mais suave, certo? Então você pode fazer curvas no espaço dimensional, né? E trajetórias no espaço dimensional. A gente vai fazer isso, vai traçar linha de campo no espaço 3D, né? Então a gente vai usar essas coisas aí, certo? Bom, como essa aula ficou muito extensa, a gente vai ter que quebrar o restante na próxima aula. Então a gente vai parar por aqui hoje, né? E eu vou fazer uma outra aula para complementar o restante do material que não deu aqui, certo? Ele tem aqui para fazer ainda animações de MathCAD, técnica de atalho eu não vou poder falar, vocês vão ter que descobrir. Derivados integrações de produtos e entrada e saída de dados, que é a parte final dessa parte básica ainda, né? Ainda depois vem a parte de programação. Então ficamos por aqui